Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da pesquisa Futura Apex, que ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 13 de junho e descobriu que o Lula está pior ainda do que as outras pesquisas mostram. A popularidade do Lula, ou a avaliação positiva dele, é 23%, a menor desde o início do mandato dele, né? E lembra aquela história que o Lula tinha prometido para o pessoal do PT, que se a aprovação dele caísse abaixo de 40%, que ele não iria se candidatar ano que vem, né? Isso é lorota, eu já expliquei para vocês, ele vai se candidatar ano que vem, porque a esquerda não tem alternativa. Por pior que o Lula esteja, se tiver com 1% de aprovação, vai ser o Lula, porque a esquerda não tem nenhum outro nome que seja melhor do que o Lula, né? Então vai ser o Lula mesmo, mas não deixa de ser sintomático do grau de problema que o cara tem. Isso explica um monte de coisa, explica por que o Congresso está fugindo do Lula, explica por que ele não consegue juntar 3 pessoas num comício. Ele falou que isso ia ser como ele ia reverter a popularidade, ia fazer uma série de comícios e coisa e tal. Não vai ninguém nos comícios dele. Como é que isso vai reverter a popularidade dele, né? Vamos entender essa pesquisa aqui, porque tem uma outra coisa interessante que a gente deve ressaltar nisso daqui, que é o fato de que essa pesquisa é um pouco diferente da pesquisa feita pelo Datafolha. O Datafolha também viu que o Lula está muito ruim, mas ele está muito ruim em 39%. Aqui ele está ruim em 23%, ou seja, está muito pior, né? Qual a diferença? O que houve aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Ordem Ilegal, Juiz Holden e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu mais uma pesquisa da avaliação do Lula. Pesquisa terrível para o Lula, né? O levantamento ouviu 2.000 pessoas, é Futura Apex, o nome da pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a conclusão aqui é a seguinte, olha só, o índice de eleitores que consideram o presidente Lula bom ou ótimo é 23,9, é o menor percentual desde o início do governo. Ou seja, além disso, 51% consideram ele ruim ou péssimo e 24,2% consideram ele regular, né? Esse gráfico aqui está errado. O pessoal confundiu o regular com o bom ou ótimo, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque é óbvio, né? Só pela lógica, né? Aqui, ó, ele fala que 23,9% é o bom ou ótimo, que é o menor percentual de todos. Se você olhar a linha azul, que eles estão dizendo que é o bom ou ótimo, não é o menor ponto aqui. Já teve valores menores aqui nessa linha azul. A linha amarela, por outro lado, esse realmente é o menor ponto da pesquisa Futura Apex, né? Então, ou seja, o amarelo é o bom ou ótimo aqui, o azul é o regular. No final das contas, eles estão errando nessa história aqui. Ainda dizem que bom ou ótimo é 24,2%, sendo que aqui deixa claramente que bom ou ótimo é 23,9% e regular é que é 24,2%, né? O pessoal errou nessa história aqui. Mas tudo bem, isso aqui é só um detalhe do gráfico errado. Mostra mais uma vez a boca de jacaré abrindo, né? A rejeição ao Lula subindo e a aprovação do Lula caindo, abrindo uma bocarra de jacaré deste tamanho aqui, que, como eu falo para vocês, o Lula não tem nenhuma perspectiva de melhorar. Pode ser que ele consiga fazer ela parar de cair, pode ser que ele consiga fazer essa rejeição parar de cair, mas repara, parar de cair não vai ajudar ele, né? Aliás, isso é outro ponto dessa pesquisa também. Fizeram pesquisa aqui com vários candidatáveis no segundo turno e todo mundo ganha do Lula com 10 pontos de diferença. Não é ganhar com 0,5%, 2% ou 3% de diferença, não. É ganhar com 10 pontos de diferença do Lula. Bolsonaro, Michele e Tarcísio. E os outros ganham também. Eduardo Bolsonaro ganha do Lula também. Zema ganha do Lula também. Ou seja, todo mundo ganha do Lula na pesquisa aqui, mostrando o quão ruim o Lula tá, né? Então vamos ver aqui, essa abertura aqui é muito significativa, evidentemente, o sentido dela é o mesmo do Datafolha, mas uma coisa chama atenção, né? O Datafolha também está com uma bocarra de jacaré abrindo assim, mas os números são menos piores para o Lula no Datafolha, né? Por que tem uma diferença entre o Datafolha e a Futura Apex? Vocês sabem, o Datafolha faz pesquisa na porta de presídio, né? E além disso, eles têm uma metodologia de fazer pesquisa na rua, de perguntar para as pessoas na rua. A Futura Apex faz a pesquisa por telefone. Isso tem uma diferença, né? O pessoal que é lulista diz que essa pesquisa por telefone é ruim para o Lula porque pobre não tem telefone. Isso é uma coisa que podia ser verdade em 1980 aqui no Brasil, 1990. Hoje em dia não é mais verdade. Todo mundo tem telefone no Brasil.
Todo mundo tem telefone. Não tem esse negócio de, ai, pobre não tem telefone. Pobre tem telefone também. Os miseráveis, lá do 0,1% dos mais miseráveis, talvez não tenham celular. Mas tirando esse pessoal, todo mundo tem celular no Brasil. Então, o problema não é pobreza ou riqueza, como diz a esquerda. O problema todo, eu vou explicar para vocês o que é. É a vontade da pessoa de responder pesquisa. Por quê? Porque no final das contas, você recebe uma ligação de alguém dizendo que é do Instituto de Pesquisa e quer saber a sua opinião. Eu, por exemplo, eu nem atendo o telefone, vocês sabem, né? Eu já falei que eu não tenho tempo. A maior parte das vezes que ligam para mim é coisa totalmente inútil, que eu não tenho interesse nenhum. Então, as minhas linhas de telefone estão desligadas. Você pode ligar para mim quantas vezes você quiser, eu não vou atender nunca, né? Se você quiser falar comigo, se você tiver o meu telefone, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, conforme for, a gente marca uma hora para conversar. Mas telefone eu não atendo, então eu não participaria desse negócio. E mesmo o pessoal, as outras pessoas, né, a maior parte não quer se meter, não quer perder tempo respondendo pesquisa e coisa e tal. Quem são as pessoas que querem perder tempo respondendo pesquisas? São as pessoas que têm uma opinião política muito definida, que são as pessoas que têm muita vontade de fazer a sua voz ser ouvida. Então é o pessoal mais radical da esquerda e da direita, né? Então existe sim um bias nessa pesquisa de telefone justamente por conta disso, né? Um bias, um desvio, né? Uma tendência nessa pesquisa por conta disso. É o pessoal mais radical que quer mais ser ouvido, né? Isso não muda o fato que é uma tragédia para o Lula. Por quê? Porque houve um momento aqui que chegou até a empatar aqui, ó, o bom o ótimo com o ruim ou péssimo aqui em algum momento de agosto de 2024, que eu não consigo entender por que chegou a empatar aqui, mas depois disso foi só ladeira abaixo, né? Só piorando a situação do Lula, né? Então, essa é a diferença da Datafolha para a Futura. Isso e o fato que a Datafolha faz a pesquisa na porta de presídio, né? Outra coisa curiosa nessa pesquisa também é o fato de que o Lula perde para o Bolsonaro, para a Michelle e para o Tarcísio com muito. Não perde com pouquinho, não. Perde com muita coisa mesmo, né? Aqui, ó. Eles fazem a simulação de primeiro turno e de segundo turno. Eu vou ignorar a simulação de primeiro turno, porque eu já expliquei para vocês. É uma idiotice simular o primeiro turno agora. Ninguém sabe quem serão os candidatos no primeiro turno de 2026. Não tem nenhuma ideia ainda. Tem alguma coisa errada no meu som. O que tá vendo com o meu som aqui? O meu som está errado. Pessoal, eu percebi que o meu alto-falante, o meu microfone estava errado aqui, aí gravou com o microfone errado aqui, tá um pouquinho diferente minha voz agora, tá? Mas eu não vou regravar o vídeo todo, não, me desculpa, eu tô com uma correria danada, vai ficar desse jeito mesmo, metade com o microfone, metade com o outro, tá? Enfim, primeiro turno, ninguém sabe quem vão ser os candidatos, não dá para fazer a simulação de primeiro turno. Se você bota um monte de candidato de esquerda, o Lula tende a perder, porque dilui os votos dele nos candidatos da esquerda. Se você bota um monte de candidato de direita, dilui os votos da direita entre os outros candidatos. Então, é inútil simular primeiro turno, né? Tá aqui, eles fizeram várias simulações de primeiro turno, com o Eduardo... Caramba, bicho, olha só, no primeiro turno, o Eduardo Bolsonaro ganha do Lula no primeiro turno, mesmo com... Aí que eu falo. Botaram o Ciro Gomes e o Ronaldo Caiado. O Ciro Gomes tira voto do Lula, o Ronaldo Caiado até tira voto do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, mas não tira tanto. Então esse que é o problema. Primeiro turno, cara, não tem como fazer simulação agora, né? Segundo turno você consegue, porque você está comparando duas pessoas. Quem que ficaria no final das contas? Isso faz sentido, né? E a notícia para o Lula aqui é terrível. Lula-Bolsonaro, caramba, olha só, 50% Bolsonaro, Lula 37,4%. Lula Tarcísio de Freitas, 46% para o Tarcísio, 34,9% para o Lula. Lula, Michelle e Bolsonaro, 48% para Michelle, 38% para o Lula, mais de 10 pontos de diferença. Lula com o candidato Bolsonaro também ganha fora da margem de erro, aqui é 44 a 38,1%. Ou seja, já está fora da margem de erro, que ganha do Lula o Eduardo Bolsonaro fora da margem de erro. Não é 10 pontos percentuais como a Michelle e como o Tarcísio, mas ganha também. Ronaldo Caiado empata na margem, no limite da margem de erro ali, 39,2 a 36,2. O Ciro Gomes ganha do Lula, meu amigo. O Ciro Gomes ganha do Lula. Romeu Zema na frente do Lula também, mas é empate, tá? É empate técnico, mas com um percentual maior, né? E Ratinho Júnior também, né? Isso aqui que é o importante. Eu não vou nem falar do cenário de primeiro turno, porque não tem lógica isso daqui, não faz sentido nenhum isso daqui, né? É lógico, não preciso explicar para vocês que isso daqui é uma
uma pesquisa muito ruim para o Lula. É lógico que o pessoal da esquerda vai falar, ah não, essa pesquisa não conta, o que conta é o da Datafolha e coisa e tal. Mas o problema é que a Datafolha traz a mesma má notícia para o Lula, né? Ele continua caindo a aprovação do Lula e o pior, não tem nada que ele possa fazer. O governo dele acabou. Daqui para frente ele só piora em termos de popularidade. Por quê? Porque todos os programas que ele fez consistia em dar dinheiro para um determinado grupo geográfico qualquer, lá, sei lá, né, os estudantes do ensino médio, e sei lá, donas de casa, e quando ele dá um benefício para esse pessoal, ele tira muito mais do resto dos pobres. Porque para dar esse benefício, como o governo é ineficiente pra caramba, tem que roubar de um monte de gente para dar para esse pessoal que vai ganhar o benefício. Ele ganha voto do pessoal que recebeu o benefício, até ganha, mas ele perde voto do resto todo, né? A inflação está comendo solta aí com os alimentos. Por enquanto, a coisa está mais ou menos parada, porque o valor do dólar está empatado, mas pode ter certeza que daqui para frente a coisa só vai piorar nesse aspecto, né? Então, essa é a situação. Uma pesquisa que é absolutamente trágica para o Lula. Agora, ela traz uma notícia que é importante aqui. A Faria Lima começa a apostar na derrota do Lula em 2026. O que quer dizer isso? Quer dizer que é possível que a Bolsa Brasileira comece a dar sinais de melhora agora, tá? Por quê? Porque o pessoal vai apostar que o Lula vai perder em 2026, aí eu vou comprar ação de empresa brasileira agora, porque tá na merda. O governo Lula só tá fazendo merda, mas daqui a pouco o governo Lula acaba e vem outra pessoa. Em 2026, possivelmente o Tarcísio, vai ser certamente um salto quântico de melhoria em termos de liberdade econômica e capacidade de gestão, e tende a valorizar muitas empresas brasileiras. Quem comprar na baixa pode se dar bem. Agora, eu só alerto ao pessoal para tomar cuidado com isso, porque o Lula, ele tá na merda agora, mas ele não morreu não. O Lula vai jogar tudo que ele pode para tentar se reeleger em 2026, porque não é só o Lula não é só o PT. Lembra, o STF está no mesmo barco, o STF sabe que o Lula naufragando, eles naufragam também. Então o que vai ter de gente botando o dedão na balança lá em 2026 não está no gibi, né? Então, se você é um cara corajoso, você pode até fazer essa aposta de comprar ações de empresas brasileiras, contando com a melhoria pós-Lula, né? Mas toma cuidado com isso, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.